Bem, pessoal, vamos continuar mais algumas perguntas e respostas sobre Cristologia. Nós já falamos sobre o assunto quem morreu na cruz, Cristo ou Jesus, e já podemos responder. E também quem fez os milagres, certo? E agora eu quero pensar um pouquinho sobre os estados de Cristo, os estados de Cristo. O estado de humilhação, o estado de exaltação. O que significa estado? Nós poderíamos utilizar uma outra palavra, as condições de Cristo. No estado de humilhação, como nós tivemos oportunidade até de pensar um pouquinho antes, está, em primeiro lugar, a encarnação. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deus que, tomando a forma humana, veio com um propósito específico. Aqui, no estado de humilhação, ele sofreu as agruras de ter que viver como um ser humano, justamente para experimentar tudo aquilo que o ser humano experimenta em sua vida. Sofreu, inclusive podemos lembrar aquela citação de Isaías, homem de dores, experimentado no sofrimento. Isaías capítulo 53. Profeticamente, o servo do Senhor, ele vai elencando algumas situações pelas quais o nosso Senhor Jesus estaria passando durante a sua existência aqui na terra. Então, no estado de humilhação, a própria encarnação, Deus tomar a forma humana para poder participar de tudo aquilo que o ser humano participa, para ser o substituto ideal. Depois, a própria morte dele, a morte do Salvador, a morte dele na cruz, a morte horrível, um sofrimento terrível, experimentando em si, de forma profunda, o sofrimento. E além da morte e daquele sofrimento na cruz, no momento em que ele está ali crucificado, ele recebe tudo de mal que o homem praticou, ou seja, todo o pecado da humanidade, todos os pecados da humanidade caíram sobre ele naquele momento da crucificação. Então, naquele momento de sofrimento angustiante. Antes, porém, antes mesmo até de ser preso, quando ele estava ali no Getsemane, o Getsemane foi uma marca. O Getsemane foi o momento mais complicado para o nosso Senhor. Porque ali no Getsemane, aquela luta humana e espiritual, onde ele sofreu previamente. O Getsemane foi o lugar de aflição, onde ele chega para o Pai e humanamente fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas foi também no Getsemane que ele recebeu uma
poder redobrado para suportar a dor da crucificação. Então, Getsemane foi a marca, o ponto crucial, onde Jesus, após aquele conflito espiritual, ele diz: seja feita a tua vontade. E ele vai cumprir a vontade do Pai. Ele é preso, julgado injustamente, condenado à crucificação injustamente, chicoteado. Ali ele sofre um sofrimento que culmina no momento da crucificação. Mas não eram as dores dos pregos, dos cravos nas mãos e nos pés. Não eram as dores da coroa de espinhos, mas era a dor maior de receber todos os pecados que a humanidade cometeu desde Adão até o último ser humano que existirá na face da terra. É tomar sobre si todo o pecado da humanidade. É a dor, o sofrimento, a humilhação de sentir o distanciamento do Pai. E ele mesmo diz: Pai, por que me abandonaste? Momento de abandono, quando ele está com todos os pecados da humanidade lançados sobre si. É por isso que o apóstolo Paulo falou: ele se fez pecado por nós. Sofrimento intenso de Jesus. E a morte, quando ele entrega o seu espírito ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí Jesus morre, fisicamente morre. E durante cerca de 3 dias ele está morto fisicamente. Ele está morto fisicamente, estado de morte. O inferno fez festa. O inimigo fez festa. O inimigo bateu palmas. É interessante que a Bíblia conta que no momento da morte de Jesus, pessoas ressuscitam, dando uma demonstração do poder da morte e, em pouco tempo, da ressurreição do Senhor Jesus. A morte de Jesus e depois a sua ressurreição serão marcas, ou foram marcas, para aqueles que antes do nascimento de Jesus viveram em esperança de salvação. Os pais, os profetas, os servos fiéis ao Senhor,
que antes da vinda do Senhor Jesus tinha uma expectativa da vinda dele como Salvador da humanidade. Podemos citar alguns: Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Débora, vamos falar uma mulher, Ruth, Boaz, Davi e tantos outros, Daniel, Isaías, Jeremias, tantos outros, tantos homens e mulheres, Samuel, Ana, milhares. Aqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal, todos, uma multidão de pessoas que aguardavam a vinda do Messias, do ungido. E Jesus, em sua morte, paga o preço por aqueles que também tinham esperança. Esperança de que o Messias viria. O estado de humilhação, ou a condição de humilhação de Jesus. Também o estado de exaltação. O estado de exaltação, ou a condição de exaltação. Jesus, em Filipenses, faço questão de ler, Filipenses capítulo 2, de 9 a 11, diz assim, o apóstolo Paulo escreve de forma magistral: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus. O texto aqui mostra que Deus exaltou o Filho de uma forma soberana. A ressurreição de Jesus permitiu que ele, que cumpriu a missão, estivesse no estágio de exaltação, sendo exaltado. Posso ler 1 Coríntios 15, 20 também, texto que você conhece, 1 Coríntios 15, 20. O apóstolo Paulo também. Mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. As primícias, o primeiro, o primogênito entre aqueles que são considerados filhos de Deus. As primícias dos que dormem. Jesus foi o primeiro homem ressuscitado com o direito de entrar no reino celestial. É evidente, como filho de Deus, como filho do homem. O primeiro dos homens a ter acesso pela história da salvação ao reino de Deus. Colossenses 1,18 também, outro texto que é paralelo a esse. Colossenses 1,18, que diz assim: Ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ele está em primeiro lugar. A primícia dos que dormem, as primícias dos que dormem, o primogênito entre os irmãos da igreja. Ele que é o autor da igreja. Depois nós vamos falar, quando falarmos sobre a eclesiologia, falar um pouco sobre a igreja de Jesus. Ele mesmo disse em João 11, 25,
Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos lá? Quero ler também. É bom pegarmos alguns textos bíblicos. Tem algumas respostas que nós nem precisaremos pegar o texto bíblico, você sabe, você já busca a referência. João 11, vamos lá. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? O Senhor perguntou para Marta, quando da ressurreição de Lázaro. E ela fala: Eu sei, Senhor, que no tempo final nós ressuscitaremos, porque Jesus já havia ensinado esta doutrina para Marta, para Maria e para Lázaro. E Jesus estava falando de fato sobre a ressurreição final, mas naquele momento ele estava falando sobre a ressurreição de Lázaro. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ressurreição e vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E como estado ou condição de exaltação, a ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte. O apóstolo Paulo escreve: tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte física, nesses textos que nós estamos lendo, a morte física, mas muito mais, Jesus venceu a morte espiritual. Ele é a primícia dos que dormem espiritualmente, porque ele ressuscitou dentre os mortos fisicamente e venceu a morte espiritual. Um outro estágio ou estado de exaltação de Jesus foi a sua ascensão. Jesus não somente ressuscitou fisicamente, como eu disse, mas Jesus foi para o céu. E ele disse para os seus discípulos: Eu irei para o Pai. Eu voltarei para de onde eu vim. Eu preciso voltar, porque ao seguir para lá, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito. Então é necessário que eu vá. Mas Jesus só poderia voltar de onde ele veio após cumprir a sua missão, que foi exatamente a morte na cruz e a ressurreição, vencendo a morte física. E agora na ascensão, isso é interessante, porque se ele permanecesse aqui na terra, não estaria cumprindo integralmente aquilo que era proposto. Ele precisava voltar e ascender ao céu. Atos 1, 6 a 11. Faço questão de ler esse texto. Atos 1, 6 a 11. Você lembra bem, porque eu suponho que seja um estudante de teologia. E se não for, estamos aprendendo juntos. Se você não for estudante de teologia, não está preparando para o concílio, não tem problema. Eu e você estamos aprendendo juntos. Então você abre a sua Bíblia e vai lá no texto e leia. Aqueles que haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E ele lhes disse: Não vos pertence saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos.
E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, uma profecia também, uma palavra dos anjos, falando que Jesus voltaria uma segunda vez. Ali é a prova, e não foi apenas os discípulos, foram muitas pessoas que viram Jesus subindo ao céu. Cerca de 500 pessoas viram Jesus durante a sua estada aqui por 40 dias antes de ascender ao céu. Mas a ascensão é fundamental. A ida de Jesus para o reino de Deus, de onde ele veio, é de fundamental importância para nós, que será o complemento, a conclusão de toda a história da salvação. Jesus subiu ao céu. Ele foi fisicamente, foi visto e desapareceu nos ares. Fisicamente, ele foi visto. Não foi em espírito, foi o seu corpo já transformado, um corpo espiritual, como o apóstolo Paulo explica, e o corpo espiritual, mas que foi tocado pelos discípulos, subiu, ascendeu ao céu. Foi uma transição de local, saiu desse local terra e foi para o local reino de Deus. Naturalmente, aí nós poderíamos desenvolver todo um estudo sobre essa questão, mas o que nos basta nesse momento é entendermos que ele saiu desse posicionamento terreno e passou para o posicionamento espiritual, certo? Para o reino espiritual. A outra exaltação de Jesus é a sua glorificação. Como ele mostrou um pouquinho para os seus discípulos, no dia em que Pedro, Tiago e João subiram juntamente com Jesus até o monte para orar, e ali ele transfigurou-se, ele mostrou a sua característica totalmente divina, vamos dizer assim, foi transfigurado, certo? Ele passou por uma metanoia naquele momento, e eles viram que Jesus brilhava, e estava conversando com Moisés e Elias ali. Ele foi transfigurado, ele mostrou-se como verdadeiramente ele é, em seu estágio de glorificação. Hoje Jesus está glorificado, o seu corpo é um corpo glorificado, certo? E a sua posição está à direita do Pai. Nós precisamos entender que essa condição de estar à direita do Pai é um antropomorfismo, vamos dizer assim. Quer dizer, nós tentarmos compreender da forma humana aquilo que acontece lá no lugar onde Jesus se encontra, certo? À direita do Pai. Não é estar literalmente à direita do Pai, sentado em um trono à direita do Pai, mas é a sua condição juntamente com o Pai Celestial, certo? Então nós temos esta pergunta sobre exaltação, humilhação e exaltação,
E também Jesus não parou por aí. Ele disse para os seus discípulos que iria para o céu e enviaria o Paráclito, o Consolador, o Confortador, que iria estar representando Jesus aqui, certo? Por isso Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De que forma que ele está? Jesus está aqui na igreja, na vida da igreja, através do Espírito Santo. Lembrando aquela condição da triunidade, que nós já pensamos um pouco antes. Pai, o Filho e o Espírito Santo agem em harmonia. Quando o Pai está agindo, o Filho também está agindo e o Espírito Santo também. Quando o Filho está agindo, o Espírito Santo também está e o Pai também. Quando o Espírito Santo está agindo, o Filho está agindo e o Pai também, certo? Só que hoje nós temos o quê? O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Jesus enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus. E quem atua hoje na igreja, vamos dizer assim, é o Espírito Santo. Tanto é que se você vê no livro de Atos, as ações do Espírito Santo de uma forma muito forte, contundente. Quando o Espírito Santo está agindo, o Pai e o Filho também estão agindo, certo? Jesus voltará. Um outro estágio, outra condição de Jesus será a sua segunda vinda. No estágio de exaltação, Jesus voltará para cá. Por isso que os anjos disseram: aquele que vocês estão vendo subir, vocês também verão ele descer, ele voltará. E qual será o objetivo da volta de Jesus? Nós estamos falando sobre cristologia, não estamos falando sobre escatologia, tá? Mas na cristologia, qual o objetivo? O objetivo de Jesus, que determinou que voltará, ele voltará, no tempo determinado, o Senhor Jesus voltará. E ele disse que o Evangelho deveria ser pregado, ser anunciado, as boas notícias, as boas novas, deveria ser anunciada. E após o mundo ouvir a palavra, ele voltará. Jesus, nem ele mesmo sabia dizer quando ele estava aqui, nem eu sei, só o Pai Celestial é quem sabe, certo? Jesus, aqui como ser humano, vivendo como ser humano, ele não sabia o dia da volta dele, mas o Pai sabia. Jesus voltará, ele voltará com um objetivo. O objetivo número 1, julgar grandes e pequenos, velhos e novos, ricos e pobres, justos e ímpios. Jesus julgará. Haverá o tribunal estabelecido pelo Senhor Jesus. Jesus, além de julgar os homens, julgará também os anjos. Jesus virá como juiz. Este é o propósito número 1 de seu regresso, esta segunda vinda dele. Alguns até tentaram dizer que Jesus veio através do Espírito Santo, mas é lógico. Lá no Pentecostes Jesus veio através do Espírito Santo, mas eu estou falando Jesus de uma forma corpóreo espiritual, com o seu corpo transformado, glorificado. Ele voltará para julgar todos os seres humanos e até mesmo os anjos, os ímpios e os justos. Os justos serão julgados, apenas uma confirmação, uma declaração de que são benditos do Pai. E ele falará: vinde benditos do meu Pai, para um lugar que eu preparei para vocês.
Na sua volta, os que estiverem mortos ressuscitarão. Quem estiver vivo será seu corpo transformado, diz o apóstolo Paulo. Estou misturando um pouco com escatologia, não tem jeito, mas falando sobre a volta de Jesus, na cristologia, não tem como nós desvincularmos isso. Então, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos terão seus corpos transformados e nos encontraremos com Jesus nos ares. O Senhor estabelecerá o seu tribunal de julgamento e falará para nós que somos justificados por Ele. Aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Vivemos de acordo com os ensinamentos e instruções dEle. Cumprimos as orientações dEle. Ele falará para nós: vinde, benditos do meu Pai, para um lugar que eu preparei para você. E falará para os ímpios, para os injustos, para aqueles que desdenharam dele, para aqueles que não deram valor à sua palavra: afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Falará para muitos, e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Falará para muitos que usaram a Bíblia Sagrada para pregar a palavra de Deus, mas com fins escusos, usando a palavra de Deus como um recurso para ganhar, para desviar as pessoas da fé verdadeira e conduzir as pessoas para coisas erradas, para práticas erradas. Porque muitos falarão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz isso ou aquilo, em teu nome, Senhor Deus, fiz maravilhas. E Jesus falará para essas pessoas: não vos conheço. Então é muito sério. No dia em que o Senhor Jesus estabelecer o seu tribunal, muitos falarão que fizeram a obra do Senhor. E até mesmo foram usados para que muita gente fosse salva, mas também para que muita gente se perdesse, porque não pregaram a verdade da forma simples e eficaz. E o Senhor Jesus falará para estes: afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. E vão herdar o inferno como herança para suas vidas. Então, por hoje é só. E vou preparar mais algumas perguntas e respostas que compartilharei com vocês mais adiante. Deus abençoe a vida de todos vocês.